Muy buenas tardes a todos. Muchas Boa gracias. tarde a todos. A gente agradece que vocês estejam aqui conosco. Eu sou Carla Ruiz de Castilho, da União Latino-Americana contra o Câncer de Pulmão. Sejam bem-vindos ao nosso evento educativo com o tema Diagnóstico de Precisão em Câncer de Pulmão. Essa tarde estão aqui o Alberto Fernandes Villa, chefe do Serviço de Imunologia de Vigo, professor associado de medicina e coordenador da pós-graduação em docência médica da Universidade de Santiago de Compostela. Também conosco está aqui com o tema biomarcadores e diagnóstico preciso o Dr. Edgardo Santos. Ele é oncologista médico da Florida Precision Oncology. Ele é especialista em oncologia torácica. Ele recebeu o prêmio Spirit da Sociedade Americana de Câncer e é presidente atualmente da comissão do programa da Sociedade Americana de Oncologia Clínica de Flórida. E também estará conosco o Dr. Rodrigo Mota Guerreiro. Ele é formado na Universidade de Cayetano Heredia, no Peru, é membro da ASCO, ESMO e AISL, é médico oncologista e pesquisador do Departamento de Neoplasias Torácicas do Centro Oncológico Aliada, no Peru. Como vocês sabem, aqui no Peru nós temos uma lei de câncer de pulmão e vamos comentar um pouco sobre isso e das necessidades que os pacientes com câncer têm, especificamente os pacientes com câncer de pulmão. Essa tarde quero dar as boas-vindas aos líderes das organizações de pacientes que estão conectados desde a Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, e também estão aqui conosco organizações do México, Cuba, Panamá, Colômbia, Equador, Bolívia, Venezuela, República Dominicana, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Agradecemos a sua presença aqui e agradecemos esse espírito de querer se educar para poder adquirir todos esses conhecimentos e passá-los para os pacientes. Damos também as boas-vindas ao Dr. Alberto Fernandes. Doutor, boa tarde. Muito obrigado por estar aqui conosco essa tarde. Seja bem-vindo e, por favor, pode passar com o tema diagnóstico de precisão e boas práticas. Boa noite aqui da Espanha, é um prazer e obrigado pelo convite. E estou disposto a passar qualquer informação que possa ajudar, referida ao câncer do pulmão. Eu vou fazer uma apresentação. Dá para vocês verem a apresentação aqui? Eu vou tentar novamente, então. Sem problema, a gente pode ajudar também aqui. Vou tentar mais uma vez, depois a gente vê. Mas muito obrigado por se conectar nesse horário. Sabemos que aí na Espanha é muito tarde já. É de noite aqui, mas não é tarde. Mas eu acho que nunca é tarde para lutar contra essa doença. Eu acho que a gente pode contribuir também desde a Galícia, que é uma comunidade muito próxima à América Latina. A gente já pode ver a apresentação. O título é muito amplo e é muito atrativo para um neumologista que faz diagnóstico de câncer de pulmão, diagnóstico que vem se trabalhando há 25 anos e com equipe de trabalho multidisciplinar. E que a gente trabalha numa via sanitária em Vigo, que ocupa praticamente o sul da Galícia. Falamos de uma doença terrível, que além de se encontrar nas primeiras causas de neoplasias no mundo, supõe a maior causa de morte por câncer no mundo. Duplica, triplica os números, né? Por exemplo, o câncer coloretal, o câncer de mama também. Isso é devido, principalmente, entre outras razões, é que a gente detecta isso muito tarde. O diagnóstico é muito tarde. A porcentagem é muito alta nas fases já muito avançadas, ou com a afetação metastásica. Porém, nesses últimos anos, temos vendo um momento de esperança devido aos desenvolvimentos
do tratamento de câncer de pulmão e também devido a outros fatores. Privado e as terapias Das dirigidas terapias, aos fatores de risco, mas com relação ao tratamento, ao diagnóstico de precisão, nós temos visto nesses últimos anos a aparição de fármacos e combinações de fármacos da doença, aumentar a qualidade de vida dos pacientes que diagnosticamos com câncer de pulmão. Foram reconhecidas uma série de séries moleculares que já começamos há mais de 10 anos. Agora temos que dar um passo mais para frente, não só a caracterização específica, senão também aquelas expressões de marcadores que indiquem, né, quais serão os benefícios para os pacientes da imunoterapia e além da terapia convencional que a gente tem. Sabemos que tem fármacos aprovados e outros que estão também em andamento de pesquisa. Sei que os outros apresentadores vão falar sobre isso. E como o Carla também falou no início, eu sou neumologista que faz diagnóstico. Eu tento fazer um diagnóstico e gestar para que o tratamento seja efetuado da forma mais eficaz. Sabemos que já foram aprovados na Espanha e em muitos países europeus, no norte da América, terapias misturadas também, imunoterapias e também enfermidades sistêmicas, doenças sistêmicas e avançadas também. E com radioterapia. Já tem evidência científica e eu espero que nos próximos meses tenham indicações de tratamento com imunoterapia, além de tratamentos moleculares e com adjuvante. E com resultados mais precoces da doença. Temos também melhoras e avanços nos tratamentos e das técnicas diagnósticas. Por exemplo, a ecobroncoscopia também é a caracterização funcional dos pacientes, como temos melhor capacidade de medir, como as técnicas de terapia funcional cardiorrespiratórias e análises também. A terapia com protões também. Falar de diagnóstico de precisão dos pacientes com suspeita de câncer de pulmão é separar desse contexto que eu tento representar nesse quadro. E nele eu explico um pouco como é o processo assistencial do paciente até que uma decisão é tomada. É um processo que é muito difícil de separar uma da outra parte, desde a suspeita até a decisão, até que tem uma reunião de uma comissão multidisciplinar. Enriquece muito a decisão e que possa decidir o tratamento monoespecialista ou misturado e o mais adequado para cada paciente, em cada contexto. E, portanto, separar a confirmação diagnóstica, o estadiamento e também a ação funcional dos pacientes. E realmente é complicado e, às vezes, impossível. Também devemos fazer isso com efetividade, com segurança, eficiência. Temos que ter uma prestação equitativa a todos os nossos pacientes, independentemente de nos centrar na adaptação, evitando que o paciente se perca no sistema de especialistas, vai de um hospital para o outro, para que o melhor tratamento possa ser escolhido. Temos uma doença que não ajuda em nada. Os sintomas são variados. O 15, 20% pode ser mais. Tem uma afetação muito sistêmica à distância. Às vezes os sintomas são muito específicos. A hemoptise, a tosse, pode se apresentar em menos de 50% dos pacientes. E a apresentação delas é apenas uma dor, alteração e algumas questões analíticas também. E nem sempre ajuda a que a gente possa fazer esse processo diagnóstico molecular e de maneira correta. A radiografia tem uma alta sensibilidade, mas também
uma especificidade. Às vezes é fácil de confundir com outros processos infecciosos. A tomografia nos permite identificar o tumor e, sobretudo, qual técnica diagnóstica escolher. Se vamos começar com a broncocirurgia, se vamos fazer um diagnóstico através de uma biópsia acessível, axilar, inclusive a nível de sangue. O estudo pode incluir desde o pescoço, né, até a parte inferior. E agora, hoje em dia, o PET dá muita informação sobre isso. De enfermedade silente metastásica, não? Hasta 10-20%. Até 10-20% dos pacientes podem aparecer nessa doença. A gente não conseguiu suspeitar através dessas técnicas convencionais. O processo diagnóstico, definir o tipo de tumor e caracterizar ele molecularmente no mesmo cenário é complicado, é difícil. Eu acho que é quase impossível decifrar. É um processo mais ou menos estandarizado. Temos que procurar os melhores lugares de acesso. Um paciente que está com uma doença metastásica, por exemplo, se tem uma complicação supraclavicular, a gente tem que ir o acesso mais rápido, fazer uma punção, uma biópsia estacional ou parcial, que possa permitir ter mais informação. E se não for assim, este acesso a uma desses procedimentos, a gente tem que fazer outros procedimentos em outros órgãos. A gente tem que ir no processo que nos permitir fazer ou de obter essa amostra e caracterizar essa amostra de forma molecular. Os cenários são muito variados, as clínicas também. Em função de cada uma, a atenção personalizada faz parte do diagnóstico de precisão. Buscar aquela técnica que permita qualificar de maneira mais rápida e certa, conseguindo uma amostra adequada, a caracterização molecular com apenas um teste só, porque existe evidência que a demora no diagnóstico e no início do tratamento vai estar relacionado com o número de testes que se fazem para determinar isso. Portanto, as possibilidades que temos da endoscopia e as técnicas auxiliares também é muito variada. E podemos ter alguma amostra em mais técnicas, biópsias plurais e técnicas, inclusive quirúrgicas. Isso pode abrir a possibilidade de um tratamento-alvo. E, às vezes, é preciso fazê-lo com uma técnica específica. Uma técnica quirúrgica é uma técnica segura e o equipe profissional que a faz. E que muitas vezes não pode ser descartada. Muitos pacientes foram diagnosticados com técnicas de radiologia torácica. Nós mesmos, nosso serviço, se a lesão está próxima da plélula, a gente faz essa biópsia. É muito importante que a gente ajuste o processo diagnóstico de estadiamento de câncer de pulmão. Tem 4 cenários para estadiamento torácico. Pode ser dos gânglios, se são nódulos, se são grandes, são menores, ou se tem uma suspeita de que pode existir diferentes alvos e que possam aí direcionar as provas diagnósticas. E isso depende das possibilidades e da disponibilidade que tivermos. E é uma coisa que a gente deve considerar. Talvez, além de permitir o acesso ao estadiamento, ao mesmo tempo que o diagnóstico, é nas técnicas ecodiadas. Nosso serviço, nós temos a possibilidade de dispor de um patologista na sala que faz uma valoração específica da amostra que temos. Ele indica se devemos ter ou fazer algumas outras funções. Não só caracterizar o tipo de tumor e se o gânglio está afetado, ou se é torácico, ou se é do esôfago, da tráquea, senão que nos possa permitir dizer se a amostra é adequada para depois analisar os marcadores.
recomendadas pelas diferentes sociedades científicas em cada cenário. E, como eu já disse, as técnicas são mais que uma evolução das técnicas. A gente pode fazer isso também, mas eu não deixo de lado a questão de utilizar uma outra técnica. Nós temos hoje amostras de avanços também de cirurgia, que pode fazer uma biópsia seccional, terapêutica, e que permite que obtenhamos amostra que não podíamos obter antes. E técnicas menos invasivas também. O paciente pode ter alta agora, depois dessas intervenções, em 48 horas. Existem grupos que em 24 horas, no mesmo dia, se fazem a cirurgia de manhã e o paciente pode sair já depois. E também sai mais em conta para o sistema sanitário. Os próximos apresentadores vão descrever com muito mais detalhe as possibilidades que nós temos. Hoje não podemos nos conformar com a caracterização, o que a gente tinha antes. Temos que caracterizar o tumor, temos que caracterizar de maneira molecular, e tem uma série de testes essenciais e pelo menos uma aproximação inicial com a expressão do receptor molecular programado, do reorganização das mutações através de diferentes técnicas que são diferentes e depende muito de cada paciente e dos centros com mais experiência. Supõe um problema de gestão e de atraso nas possibilidades terapêuticas, o acesso aos fármacos, como os outros colegas vão comentar, que quando eles demonstraram, e talvez eles vão comentar agora. Tem uma abertura, a esperança para a maioria dos pacientes. E hoje, a enfermidade localmente avançada na Espanha, a gente tem a via da Sociedade Espanhola de Oncologia Torácica e realiza, em princípio, a maioria dos centros. A indicação inicial é que uma doença avançada é um carcinoma escamoso que só através de reações moleculares e as outras alterações são muito jovens ou em poucos fumantes, e que é frequente na América Latina, onde tem um índice, uma taxa muito frequente de pacientes que não fumantes com câncer de pulmão. Então, que os pacientes com carcinoma de célula não escamosa, mas têm que fazer todo esse trabalho de testes, mas é muito provável e com certeza que nos meses seguintes ou anos vamos ter que enriquecer isso, a qualidade de amostra vai ser muito melhor. Vamos detectar também ácidos nucleicos também. Não é uma alternativa imediata a essa aproximação, porque vai nos permitir ver novas mutações, mas não deixa de ser uma técnica custosa, não estandarizada e requer uma infraestrutura muito específica, não acessível a todos os sistemas sanitários. Com isso, a aproximação na maioria dos pacientes a esse diagnóstico é caracterização molecular, com as técnicas que eu já comentei. Não vale a pena fazer um diagnóstico adequado se não estadiamos especificamente o paciente. Está relacionado às duas técnicas, que são duas técnicas histológicas, e colocam o paciente na janela terapêutica que a gente precisa, na base do estadiamento, que já foram comentados também em outras sessões educativas, e que é o principal fator dos pacientes com câncer de pulmão. Mas a gente não pode esquecer mais uma vez que onde eu trabalho, os pacientes têm outras doenças. Tem os 50% dos pacientes na Espanha apresentam também comorbilidades como enfisema, EPOC, doenças com fibrose,
e outras patologias que marcam o diagnóstico e a caracterização. Agora, a caracterização molecular permite oferecer um diagnóstico preciso sobre os critérios funcionais e sobre o tratamento mais invasivo. Oferece uma alternativa e abre a necessidade da biópsia de forma precisa e adequada a partir de pacientes com comorbidades, quando fazemos estudos funcionais ou estudos de comorbidade cardíaca ou comorbidade respiratória, como a ergometria, por exemplo. Não podemos esquecer as porcentagens que se apresentam com lesões pequenas do tipo de nódulo pulmonar, e à medida que a gente melhorar esses programas, isso é mais frequente. Temos vários cenários clínicos, e aqui tem um problema no acesso. Essas amostras são pequenas. No diagnóstico de nódulo pulmonar solitário, como vamos ver, a rentabilidade oscila entre 20% a 60% na função do tamanho, se o tipo de lesão ou acessibilidade também. As novas técnicas também, a radial, a broncoscopia, com navegação também. E temos uma certa limitação, e quando a lesão é profunda ou está, nem sempre está numa posição fácil, e a visão não é fácil. Pode estar atrás da escápula, a gente tem dificuldade para identificar. Aí é mais complicado, porque a gente tem que colocar a lesão como suspeita. Temos aí uma questão de tamanho, das bordas, da idade, e também as características da calcificação também. E a gente tem que fazer um acompanhamento adequado do diagnóstico de precisão, selecionar bem o nosso paciente, assumir que a possibilidade intermediária é mais do 10%, 20%. Às vezes temos que acessar a lesão com técnicas, né, para fazer um diagnóstico precoce e específico. Muitas vezes os pacientes também que eu vejo consultam outros profissionais e eles falam que os profissionais neumologistas não seguem o mesmo caminho, né, para chegar ao tratamento adequado. Eu acho que a gente tem que contextualizar em um cenário determinado, cada paciente em concreto. Se um paciente, para fazer uma broncoscopia, tem que viajar 300, 400 quilômetros e ter uma demora de várias semanas, esperam inclusive meses, porque não é acessível, existem cirurgiões que são capazes de fazer uma bioscopia de forma mediascopia de forma segura. Então, eu acho que é justificado. O que eu quero dizer é que devemos fazer um tratamento que deva ser feito não de forma sequencial e sistêmica, senão selecionar com base não só nas características, senão também a acessibilidade aos testes que nós temos, e são muito diferentes em função das possibilidades que oferecem os diferentes sistemas sanitários nos diferentes países e diferentes estruturas sanitárias. Eu acho que essa reflexão pode ser importante para muitos. E aqui eu coloco uma imagem aleatória de como o paciente pode ir por dois caminhos diferentes e talvez tenham a mesma velocidade. Sem dúvida, de todos esses slides que estou apresentando, são prints do sistema sanitário que temos aqui na comunidade galega, onde tem uma suspeita diagnóstica e os radiologistas com uma broncoscopia, caracterização molecular. A mais importante é na parte inferior, abaixo à esquerda, é a decisão multidisciplinar, onde os neumologistas, oncologistas e radiologistas, cirurgiões, radiologistas, patologistas, farmacêuticos enriquecem as decisões para serem tomadas. É a parte onde tem mais evidência demonstrada
que as decisões multidisciplinares mudam, contribuem, e o oncologista pode ser, esse paciente tem uma má qualidade, uma má funcionalidade, eles tomam uma boa amostra e pode ser um paciente que vai se beneficiar. A gente não pode deixar a peteca cair. A gente tem que oferecer tratamentos, né, que já darão certo. E vou finalizar com um estudo que resume e reflete o que eu queria comentar nesses últimos minutos. Eu falava de como devemos brincar. Esse foi um estudo publicado numa revista em 2019, foi uma auditoria clínica realizada no Reino Unido em 2015, com mais de 33 mil pacientes, 129 centros, e avaliam uma série de itens que eles consideram, que eles constituem uma escala, uma pontuação, pois o ideal para fazer um tratamento, decisões terapêuticas e ver as possíveis terapêuticas que oferecem os pacientes. Eles consideram, com base em outras auditorias, que deve existir um neumologista por cada 200 casos, se um dos itens a favor, um radiologista com 1/3 de dedicação à patologia neoplásica torácica, um oncologista, radiologista também, um oncologista clínico com dedicação, a presença de uma enfermeira gestora em todos os processos diagnósticos por cada 80 pacientes, a presença ou a comissão diagnóstico multidisciplinar independente com horário fixo, a disponibilidade de PET no centro, de EBUS, de broncoscopia. E aqui, como vocês podem ver, a prova de esforço. São os itens ideais para fazer um bom diagnóstico, que segundo a pontuação, a escala, eles avaliam quais desses centros, esses 129 centros, dispõem. Como vocês podem ver aqui, nem todos de um país tão rico como a Inglaterra e a Escócia dispõem de todos esses itens de qualidade que eles consideram na hora de ver a possibilidade da oferta no pronóstico do paciente. E, nesse caso, é um estudo de 2015, onde estávamos no início de muitas terapias moleculares. Talvez já mudou. Uma auditoria clínica muito recente que eu revisei, o 95% dos se avaliam com doença avançada e se realizam técnicas de caracterização molecular. Com esses itens, e não cumprindo com todos eles, num estudo multivariante, é demonstrado que eles consideram esse valor de referência de tratamento de forma precoce, menos de 62 dias, ou a sobrevivência no primeiro ano, a partir do diagnóstico. Se a pontuação for entre 5 e 7, aumenta a probabilidade do início do tratamento, de 14%, com uma tentativa curativa, e a sobrevivência de 1,89%. Mas quando o score for de 8 a 11, olha só, 62% de tentativa curativa e 2,30 dos 130 vezes a mais de probabilidades de que o paciente possa sobreviver o ano. Vamos incluir, então, esse diagnóstico de precisão, as técnicas adequadas, numa qualificação correta para que os pacientes com câncer de pulmão possam se beneficiar. Vou concluir com algumas reflexões, conclusões ou questões que eu deixo para o debate com vocês. São 4 aqui. O diagnóstico de precisão é chave para melhorar a abordagem terapêutica do câncer de pulmão. Vamos ver como nas próximas 2 apresentações eles vão insistir nisso e vão demonstrar isso com dados. Nesse conceito deve ser incluída não só a avaliação do tipo de tumor e a caracterização molecular, senão também a correta estadiamento e avaliação funcional dos pacientes. É necessário a disponibilidade de uma série de profissionais com experiência e acessibilidade no tempo oportuno a uma série de técnicas instrumentais
e a possibilidade de fazer todas essas caracterizações moleculares. E por que não os novos tratamentos? A avaliação multidisciplinar em uma doença tão heterogênea e complexa é essencial. Eu fico à disposição para as perguntas ou reflexões que vocês gostariam de fazer. Muito obrigada, doutor Alberto Fernandes. Foi muito enriquecedora a sua apresentação. Eu amo que você pontualizou que a gente não pode deixar a peteca cair. Não interessa se o paciente é maior, se está num estágio mais avançado ou não. Eu acho que é fundamental, porque isso está respondendo ao que um paciente gostaria, o que o familiar gostaria, né? Que a gente poderia agotar as possibilidades e para recuperar essa vida ou dar maior qualidade de vida familiar. Eu acho que é muito interessante o que você compartilhou sobre a decisão multidisciplinar, que é importante que a comissão se reúna, o patologista, o farmacêutico, o radiologista, você mencionou muitos mais que vão poder contribuir valor a esse diagnóstico e de que forma isso deve ser feito, o que tem que ser feito. É muito importante tudo que você compartilhou. Muito obrigado por estar acordado até essa hora. Na Espanha, eu queria na sala para ver se tem alguém que queira fazer alguma pergunta para que você possa responder. Vocês podem levantar a mão se quiserem participar aqui no Zoom. Ou talvez ficou tudo claro. Vamos dar alguns segundos para ver se alguém tem alguma pergunta aí. Tá. Então, vamos deixar isso para depois, o debate. Não sei se o Mayra quer fazer uma pergunta. Eu vejo ela com uma câmera ativa. Jesus, se você puder, por favor, coloca a Mayra nessa sala aqui. Oi, boa tarde, desculpa. Nós tivemos muitos inconvenientes. É um tema muito importante para todos. Hoje posso comentar que eu venho da Associação de Pacientes de Imunoterapia aqui de Panamá. Muitos pacientes estão com a situação de câncer de pulmão depois do câncer de mama. É uma situação que sempre me chamou muito a atenção de por quê. Se muitas pessoas falam que nunca fumaram. E eu gostaria que o doutor pudesse responder isso. Eu levo 25 anos como neumologista e era muito raro ver o câncer de pulmão como segunda neoplasia. Foi graças aos avanços que temos e a sobrevivência que existem outros tumores, já temos o câncer de pulmão como segunda neoplasia. Antes era apenas tumores localizados, né, no torrino ou na vesícula, ou faziam com que o paciente pudesse se curar e depois desenvolver um câncer de pulmão. Muitos dos pacientes que vemos câncer de mama como tumor prévio têm radioterapia. E a pneumonitis rádica é uma sequela habitual das terapias mais convencionais. As técnicas menos dosificadas e danificam muito mais. Pode ser um fator persistente. No caso de pulmão, temos muitos avanços, mas temos uma associação familiar de pacientes que não sabemos explicar por marcadores avançados. E talvez os oncologistas que vão falar depois vão poder dar alguma luz sobre essas respostas. Mas é uma das consequências, pode ser das razões, poderia ser pacientes que receberam radioterapia previamente. Ou talvez sobre a axila, talvez. É um fator que predispõe, né, como a tuberculose, talvez, que é muito frequente na América e na Espanha também. Até 2 décadas atrás, é um fator de risco também. E de lesões pulmonares. E o tumor de cicatriz, também o câncer de cicatriz, que existem a nível pulmonar. Muito obrigado. Obrigada pela sua participação, Mayra, que ela está conectada desde o Panamá. Estamos ao vivo no Facebook e nos canais das redes sociais nossos. Se tivermos mais perguntas, temos mais 1 minuto. Bom, vamos continuar então.
Vamos dar as boas-vindas. Doutor ao Dr. Edgardo Santos, Medical Precision Oncology, especialista na oncologia torácica. Tem recebido muitos prêmios e também é presidente da Flasco. É um honor ter você nessa tarde e bem-vindo. Muito obrigado, Carla. É um prazer estar com vocês aqui. Deixa-me colocar isso na tela. Então, tá. Pode me ver? Sim. Então, antes de tudo, é um prazer estar aqui. Obrigado pela invitação. E é um honor poder falar de câncer de pulmão e amo que os pacientes estejam organizados. Eu nasci no Panamá. Eu fiz um internado em Panamá e nos fins do ano 90, eu voltei para os Estados Unidos para fazer uma pesquisa. E a minha pesquisa tem a ver com o câncer de pulmão. E também eu gostaria de responder a Mayra. Isso tem a ver também com o ambiente. A exposição ao radão é considerada como um dos fatores importantes nos pacientes que não têm fumado e que têm desenvolvido câncer de pulmão. Também há outros agentes tóxicos, como hidrocarburos, que não necessariamente devem ser fumados. E temos também pacientes que têm uma fraqueza genética e esses pacientes desenvolvem, por algum motivo, condições que não são hereditárias e também mutações. E nós poderíamos falar muito sobre isso e nem acabar. Como falou meu colega da Espanha, é um problema bem amplo, é um tema bem amplo. É importante reconhecer que o câncer de pulmão o importante é que o paciente deve ter todo o pulmão. Os 5% de pacientes que têm câncer de pulmão não têm fumado nunca, jamais. O meu colega de Espanha falou que não importa a idade, o gênero do paciente, todo paciente que tem câncer de pulmão, o câncer no estadio 4 ou 5 precisa de um estudo mais profundo. E é isso que estamos fazendo aqui nos Estados Unidos e que vamos atingir isso. Hoje em dia, temos essas vias que nós podemos utilizar com fármacos. Temos EGFR, ALK. É incrível. Se você entra no Twitter, você pode encontrar grupos de pacientes que utilizam esses fármacos. E o tema é que em cada uma dessas mutações que podemos descobrir através da análise genética, vemos que há esses fármacos melhoram a qualidade de vida ou talvez estão no desenvolvimento ou mostram uma boa resposta nos pacientes.
Essas são as 9 vias que temos com o câncer de pulmão, e a mutação do GER2 será aprovada pela FDA, e também a RG1, SICAM-FIRE, G3. Há muitas vias, muitos tratamentos para o câncer de pulmão hoje em dia. Para chegar a essa análise dessas patologias, temos muitos testes disponíveis. Um deles é a bioquímica, que tem implicações no câncer de mama, mas o PL1, que é uma proteína que está expressada, pode ser uma maneira de ativar o sistema imune. Começaram a aparecer no 2014, 2015 e foram aprovadas pela FDA e pela União Europeia e Ásia. Então, esse tipo de tratamento é mais barato. E também temos outro que é bem importante e podemos analisar o número de cópias dos cromossomas para as variações genéticas. Também temos o PSR. Vocês já sabem, esteve na moda há um tempo. O HIV é analisado com PCR, mas requer diferentes probes para poder fazer essa análise genética. Também temos o FISH para as variantes, onde podemos encontrar variações point, e para esses casos o PCR é bom. E também temos outros métodos em que utilizamos um troço de pulmão, uma amostra de sangue, e podemos analisar milhares de genes. E esse é o objetivo standard no câncer de pulmão aqui nos Estados Unidos. Então, o Next Generation Sequencing pode ser utilizado na sangue ou na pele, e através destes genes podemos fazer uma análise bem profundo no ácido nucleico e do ácido ribonucleico, e aí incluímos esses outros tipos de análises. Next Generation Sequencing permite a substituição das bases. Por exemplo, temos a variante do nucleótido e também temos inserções como EGFR. São 18, entre outros. Em número de cópias, também temos o GER2, e o último, que são as translocações ou rearrangements, que ocorrem no mesmo cromossoma. E também temos o ROS1, a LK, Antrac e muitos outros. Ali é bem importante ter uma análise de RNA. Se vamos estudar eu recomendo utilizar essas plataformas de NNA para estudar a ação completa. O RNA permite estudar o transcriptão, e a transproteína permite uma análise completa do que acontece com o câncer, não somente com câncer de pulmão, mas qualquer tipo de câncer que pode ser estudado.
esse é um exemplo em que explico por que a transcriptória é importante. Nesse estudo do Dr. Beranger, disse que todos os pacientes com o paciente de câncer de pulmão, 2.500 foram estudados com RNA e 232 que não tinham a mutação driver, que era a mutação que permite a mutação de câncer. Esses pacientes não tinham essa mutação. Então, esses pacientes são analisados com o ácido ribonucleico e foi encontrado que eles tinham um driver oncogênico que não permitia estudar o RNA. Desses pacientes, 33 deles tinham alterações importantes e por esse motivo é importante estudar essas questões no câncer. Quando temos toda essa tecnologia disponível, como o DNA sequencing, a RNA sequencing, e temos 15 marcadores para fazer esses estudos. Também o biosequencing, que pode ser importante também para encontrar outras alterações nos genes, que podem ser mais difíceis de encontrar com outros métodos. E o parasequencing ou análise de fragmentos pode ser importante também. Quando há uma diferença com o microsatellite instability, há muitos métodos para estudá-los. Tentamos fazer uma concordância para decifrar esse tumor. E como você pode ver aqui, há muitos fármacos que podem ser utilizados quando nós encontramos essas alterações e utilizando essas análises. Mas uma ordem, não podemos fazer tudo com só uma ordem médica. A Next Generation Sequencing tem uma utilidade clínica que é basicamente encontrar a terapia específica. Algumas permitem encontrar diferentes objetivos. Também permite analisar o paciente quando tem melhoras e fazemos uma biópsia adicional para ver qual é o mecanismo de resistência e aí aplicar um fármaco que pode atacar essa resistência. Isso também permite localizar o target e analisando também mais profundamente o tumor e também permite incluir os pacientes nos ensaios clínicos. Também podemos utilizar a medicina de precisão, medicina personalizada, e para isso é que fazemos esses estudos. Já temos avançado muito em várias décadas, que todo mundo tem câncer de pulmão, e depois reconhecer que tinha um grupo que se chama Small Cell Cancer e the Non-Small Cell Cancer, e esse small foi dividido em câncer escamoso, câncer além do carcinoma, outro de célula larga, mas era a parte histológica, mas não foi suficiente. Agora, o meu colega de Espanha está certo. Já daqui logo, já está aqui em andamento nos Estados Unidos, estamos recomendando a análise genética para o câncer escamoso e o que se chama a patologia molecular. E com o avanço da imunoterapia, saem então outros biomarcadores, né, como o EPL1 e a carga mutacional, que só podemos analisá-la através de Next Generation Sequencing e precisamos de análises suficientes de milhões de genes para ver se o tumor do paciente tem muita variabilidade acional, que seja mais fácil para o sistema imune reconhecer todas essas mutações como proteínas
não próprias do sistema. Então, o sistema linfático ataca o tumor. Então, vemos como fomos da parte tradicional ao que tem agora, que hoje é uma medicina molecular. Eu vou falar sobre a biópsia líquida, e a biópsia líquida é importante por muitas razões. Uma que é fácil. Fazer um teste de sangue, o paciente não demora nenhum minuto e é não invasivo. E a parte disso, o tempo que demora o resultado é extremamente rápido. Vou começar com um estudo que foi publicado, que tem um rim, câncer de rim, e que eles colocaram 9 biópsias e encontraram que cada uma dessas regiões tinha diferentes mutações. Só 34% das mutações estavam nas 9 biópsias. Então, vocês podem ver aí, ou perceber que tem uma heterogeneidade quando alguém faz uma biópsia do tecido, porque só depende do que tem nessa área, mas não podemos fazer diferentes faces a um tumor, porque podem ter complicações. Mas isso dá uma ideia de que facilmente uma mutação que podemos atacar pode passar sem desapercebido. Aqui compara o tecido do que o Next Generation Sequencing com o plasma em 165 casos que fizeram uma paragem de 5 grandes centros aqui nos Estados Unidos, e que a sensitividade para o que se chama cfDNA é 85% no sangue, e a especificidade muito parecida. E a precisão de ambos em sangue ou em tecido é muito semelhante. E aqui no sangue, quando foi comparado, naquele momento que só tinha 54 genes, hoje esse mesmo gene tem 73, contra o sequenciamento mais completo, que a especificidade era de 99,9%. E tinha só um caso positivo, que quando foi mandado para revisão na Universidade de Stanford, que estava errado, estava correto na biópsia líquida. Como isso é trabalhado? A biópsia líquida depende de que o tecido envie células tumorais para o sangue. Essas células tumorais vão morrer no sangue, vão ficar o DNA circulando. Isso faz com que essa biópsia líquida é um set que se chama G360 e é analisado numa sequência genética e dá o resultado do que está acontecendo no sistema do paciente. É importante no câncer de pulmão ter terapias que não fuja a qualquer via para as quais temos terapia-alvo. E aqui estão todas as vias que hoje temos e são aprovadas. Não só aqui nos Estados Unidos, mas em muitos países também. É muito triste quando vemos essa estatística, que menos de 50% dos pacientes que têm uma mutação do GFR ou do ALK foram tratados com inibidor da tirosina quinásica. Isso não pode acontecer. Paciente com mutação de GFR com ALK devem ser tratados desde o início com esses agentes, que são agentes orais, não são sistêmicos, não são intravenosos. Por quê? Porque não só foram superiores à quimioterapia, senão que foram superiores à imunoterapia. Então, voltando para o tema do tecido, o tecido tem muitas, então, é um processo muito longo, que a gente só tem com o pulmonologista e o radiologista através da agulha direcionada por casca, que só puderam obter. Então, eu sempre peço para meus colegas, os radiologistas, eu peço 2 biópsias grandes, uma para histopatologia, porque tenho que saber o que está acontecendo, e o que sai eu mando para a genética, e outro só para a genética, para que
possamos entender o que está acontecendo com o paciente. O problema é que se o patologista não tem cuidado, pode acabar com o tecido e a ideia não é essa. A ideia é saber qual o diagnóstico e ter o tecido de sobra para fazer as análises moleculares. Senão, não fizemos absolutamente nada. Isso é para quando tratamos os pacientes, se o paciente tiver uma mutação de 50% ou 83%, se o mesmo paciente for tratado com imunoterapia porque ele estava muito apurado ou ele pede que para o médico que seja assim, a resposta vai ser pobre. Tendo essa mutação, eu tenho paciente com GFR sensitivos e com PDL1 de 90%, 100%, que eu falo para ele, desculpa, mas a gente tem que esperar. Não vamos correr porque você tem um PDL1 para dar imunoterapia, porque se esse paciente tiver uma mutação driver, não vai sair bem com a imunoterapia. O melhor é a terapia-alvo para eles. Um caso clínico de câncer de pulmão, 44 anos de idade, perda de peso, mulher, ela tem câncer de pulmão estágio 4. Tem lesões cerebrais. O oncologista manda a amostra do tecido e a amostra de líquido, com a diferença de que a amostra de líquido volta em 7 dias com uma função RET. Esse paciente, então, tem selparcatinib ou prazeltinib. Não necessariamente a gente não tem que correr atrás da reação. A gente tem muito, pode atravessar a barreira também hematocefálica e fazer uma revisão, ter uma lesão cerebral e até curá-la. Tem aqui outro caso, uma paciente também de 64 anos de idade, que não é muito fumante. Ela chega no hospital com um derrame massivo. Ela tem uma massa no pulmão com metástase óssea e uma endoscopia praticada, ultrassônica, bronquial, e ela tem o carcinoma do cárcere pulmonar. Ele tem um PDL1 de 16% de precisão e ela tem que ter uma amostra de biópsia líquida aqui. Em 7 dias, relata que tem um GFR, que é um dos mais sensitivos à terapia. Essa paciente tem aproximadamente, se coloca em GFR e ela entra em remissão completa. E isso é importante aqui, que eu discutia sobre a biópsia líquida, que a precisão e a rapidez. É importante que agora estamos no mundo clínico inundado de imunoterapia. No caso de pulmão, temos que ter muito cuidado, como já falei antes. Se um paciente não tem estudos moleculares e é tratado com imunoterapia e quimioterapia, esse paciente, se tiver a opção, não vai dar certo. Se mandarem estudos moleculares em PDL1, como ele chega em 2 dias, isso vai ser na maioria dos hospitais. Se sair muito alto, por favor, não ingressar na imunoterapia até ter todo o quadro molecular. Porque se o paciente tiver IFR e não é tratado adequadamente e começa com imunoterapia, quando o médico quiser trocar para a terapia adequada, esse paciente pode ter uma reação imunoadversa que pode ser até fatal. Então, um dos conselhos é sempre esperar pelo quadro molecular completo. Esse é um estudo prospectivo da doutora Natasha Ley, que foi enviado à discrição do médico em muitas plataformas nos Estados Unidos, e todas foram a biópsia líquida com o estudo, com o Dugar 360. O estudo buscava a detecção dos marcadores genéticos e o outro era o tempo em que eles demoravam. A biópsia líquida mostrou ser superior à do tecido. Os números estão a favor da biópsia líquida, 98% de concordância
para os 4 marcadores que existiam em 2018. Passaram 3 anos e já temos 4 agora, temos 9. Para que vocês vejam o avanço que a gente tem em quanto à imunoterapia. 27 a mais de pacientes que estão utilizando a biópsia líquida. Ambos têm Generation Sequence e o tempo que se publicou era 15 dias para o TC, 9 para a biópsia líquida. E ao terminar esse estudo, o tempo médio para receber o resultado hoje é até 5 dias. Nós já recebemos resultados da biópsia líquida. Então, um dos assuntos é o tumor em Next Generation Sequence, DNA por RNA. Hoje deve ser DNA e RNA contra o plasma NGS do DNA. Como já disse anteriormente, hoje é DNA o que nós temos em plasmas. Logo, já tem uma plataforma em que os estudos de biópsia líquida de sangue terão ambos, DNA e RNA. Mas esse estudo do Dr. Arwell, da Universidade de Pensilvânia, para que vocês vejam a importância da biópsia líquida. Aqui, nessa instituição, é uma das melhores em Filadélfia. 44% dos pacientes que tiveram biópsia de tecido não puderam fazer esse estudo porque não tinham tecido suficiente. Mas se o paciente pede os dois e depois de 3 semanas o tecido chega com problema, talvez possamos obter alguma coisa da biópsia líquida. Mas se o paciente tiver um estágio 4 verdadeiro, um paciente com câncer 4 é um paciente que tem lesões no fígado, porque aí tem doença também em ambos pulmões, mas esse paciente não envia células tumorais em circulação, então a possibilidade de encontrar DNA circulante é mínima. Devido a esses 2 estudos, especialmente da doutora Lei, mais de 20% de pacientes com biomarcadores, hoje em nossa sociedade torácica, meu colega de Peru é membro também dessa associação, está sendo proposta que primeiro a sangue e depois o tecido. Então, hoje aqui nos Estados Unidos, o teste mais utilizado, se você, numa ordem, marca os 2, primeiro vai o sangue e já no dia seguinte temos o resultado. Se não encontrarmos nada, também a gente pede o tecido. Para que no 7º dia, se não tivermos resultados no sangue, já a companhia tem o tecido no laboratório e demora 7 a 8 dias. Sim. No total, então, são 2 semanas. Essa seria a minha conclusão. A minha conclusão é que há muitas mutações que são drivers que temos que identificar. E hoje em dia, um paciente com câncer de pulmão no estágio 4, não é aceitável que não tenha um estudo como esses. Então, temos que melhorar nesse sentido, porque aqui nos Estados Unidos há um estudo que foi apresentado no Congresso americano, no ASCO. A doutora Dimono, de Boston, mostrou alguns números que são preocupantes, nos quais são 55% de pacientes tinham um estudo molecular feito na primeira linha. Um paciente com estágio 4, todos eles devem ter um estudo molecular feito. De outra maneira, não sobreviveremos com esses pacientes. Essa é a minha informação, o meu Twitter. Vocês podem me enviar uma mensagem, também podem encontrar um link do meu LinkedIn e também pode falar com a Carla para pedir a minha informação, e também gostaria de invitar vocês a toda a Latinoamérica, às escolas de oncologia torácica. Esse é
um congresso bem reconhecido mundialmente. Eu também participo nesse congresso. Ia ser no Uruguai, no ano passado, mas não pudimos fazer isso pela Covid. E o próximo ano esperamos estar aí no Uruguai, ao vivo, no AICA. E aí vocês podem encontrar o endereço. E não sei como dizer isso em espanhol, Patient Advocacy Group. Lá vocês podem encontrar oncologistas, pneumologistas, patologistas. E, por favor, estejam conosco no dezembro 3 e 4 e muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Edgardo Santos. Sim, esta conferência vai dar muito conhecimento para a sociedade em geral e eu agradeço pela invitação para esse congresso. Agradeço você pela informação. Estes estudos estão evolucionando para dar mais opções aos pacientes. Esse é o futuro. Se fazemos diagnósticos corretos, certos, vamos saber qual é o tratamento mais adequado para o paciente. Quero dar boas-vindas quero dar a palavra a Briseida, que tinha uma pergunta. Obrigada. Quero dar os parabéns ao doutor. E é muito interessante ver as outras alternativas que podem melhorar as vidas dos pacientes. Mas também, como você falou, o diagnóstico deve ser feito no começo da doença. Em relação ao derrame pleural, é típico que para os pacientes que têm câncer de mama, que tenham uma metástase no câncer de pulmão, ou também o derrame pleural pode produzir qualquer tipo de câncer quando tenha lesões na pleura. O paciente, desafortunadamente, às vezes tem um derrame pleural maligno e pode ter um câncer de pulmão na mama, nos ovários. Os ovários tendem a dar lesões na pleura. Qualquer tipo de câncer pode desenvolver um caso maligno. Muito obrigado, doutor. Obrigado, doutor Santos. Eu quero confirmar se o doutor Monta já está conosco. Sim. Boa tarde. Quero dar a bem-vinda a Rodrigo Mota Guerreiro, é um médico graduado da Universidade Cayetano Heredia, é membro da ASCO, ESMO e ACL, é médico oncologista e pesquisador do Departamento de Neoplasias Torácicas. Bem-vindo, doutor. É um prazer tê-lo conosco. Igualmente, é um privilégio para mim estar aqui com vocês para falar sobre a nossa experiência. Antes de tudo, poderiam confirmar se vocês podem ver as minhas slides? Sim, tudo bem. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de conhecer todos vocês e falar um pouco sobre a nossa problemática. Espero que vocês entendam da forma em que eu quero expressar essas ideias. Antes de tudo, como já falaram os outros apresentadores, o câncer de pulmão é um problema mundial e, como podemos ver aqui, esse é o reporte do Lobocan do ano passado e o câncer de pulmão é uma das neoplasias mais frequentes.
que tem as incidências mais altas que foram reportadas. Na Barra Sul, você pode ver as incidências por ano e a mortalidade em vermelho. Poderíamos comparar com outras neoplasias que são um pouco mais frequentes, como o câncer de mama. O câncer de mama, que na Barra Sul, que corresponde a casos novos, é muito mais alta que a vermelha, que corresponde à mortalidade. Porém, não acontece a mesma coisa com o câncer de pulmão. A barra vermelha, que corresponde à mortalidade, é semelhante à barra de diagnóstico. Esse é um problema atualmente e há muitos fármacos que estão presentes na primeira e na segunda linha no câncer de pulmão avançado, mas a mortalidade é ainda alta. Esperamos melhorar isso com o tempo. Como já falou o Dr. Santos, existe uma variedade de fatores, também uma alta variedade de tratamentos para os pacientes com câncer de pulmão avançado, e essa é a primeira coisa que devemos enfatizar. Não falamos como um câncer de pulmão como uma doença atual. Nós falamos do tipo molecular, também do tipo de mutação que o paciente apresenta, como já falou o doutor, uma mutação driver, DFR, entre outras. E também conhecemos o câncer de pulmão como uma doença imunogênica com expressões altas de DNV, que dá expressões altas de neoantígenos, e isso é associado com uma boa resposta na terapia. Também conhecemos a presença de células T ativadas e a maneira em que tudo isso é relacionado com a resposta basada na imunoterapia. Isso é nosso foco nessa oportunidade. Já analisamos alguns dos tratamentos que foram utilizados na última década. Os inibidores de tirosina são bem conhecidos, mas também sabemos que o GFR é uma membrana com uma estrutura transcelular, intra e extracelular, e também a tirosina tem uma grande associação com a ativação de uma cascata molecular que vai modificar todo o entorno MAPK e vai proliferar e vai permitir a sobrevivência. Esse tipo de tratamentos tem o objetivo de bloquear essa via, e ao fazer isso, isso tem um impacto positivo nos pacientes. Porém, devemos ter em conta outra questão: os inibidores de quinasa estão nas vias há muitos anos, desde as primeiras gerações de comitinib, e os de terceira geração, como esse estudo aqui, com Flaura. O Flaura foi o estudo na fase 3 que posicionou os tirosina quinasa como os preferidos na primeira linha no câncer de pulmão, que tem uma mutação, e esses têm TKI de terceira geração. Esses são tratamentos de TKI de primeira geração. Como já conhecemos, não podemos estabelecer um benefício claro sobre utilizar esses tipos de tratamentos, e através de um desenho metodológico podemos
ver como esses pacientes fazem avanços. Alguns deles apresentavam essas mutações e esse estudo teve um benefício significativo sobre as vidas dos pacientes. Porém, o PFS médio e a sobreatenção teve uma afetação nos pacientes. Os pacientes da terceira linha tiveram um benefício de 8,7 meses, comparados ao que receberam somente a primeira linha de tratamentos. E como vocês veem aqui, atingiu uma relevância estatística de pelo menos 0,001. Esse foi um objetivo bem importante. Este tipo de tratamentos tem benefícios com o sistema nervoso central e, por esse motivo, preferimos o uso desse tratamento. Os TKIs de terceira geração têm a mesma categoria de TK1, CTN, mas os de terceira geração são os preferidos, pelo motivo que eu já mencionei. Isto fez que os imertinib passem a primeira linha, que é o tratamento preferido de primeira linha. O lulotomig também pode ser utilizado na primeira linha e os pacientes que fazem avanços, eu faço um estudo de T790M e podem ser beneficiados com esse tratamento, mas o fato de fazer essa sequenciação dá um benefício de PFS de quase 19,8 meses. Comparado com, é similar com a terceira linha, que são quase 19 meses. Temos que ter em conta que se temos um paciente de primeira linha, é porque os pacientes têm uma progressão com a erlotinib e podem receber o serlotinib. Os que apresentam essa mutação T790M não é a totalidade dos pacientes. Apesar de que não é a totalidade dos pacientes, para ter essa mutação, devemos ter em conta que para fazer avanços, talvez não estarão nas condições ótimas para receber esse tipo de tratamento. Talvez tenham outras afetações com o sistema nervoso central e não se beneficiarão com esse tratamento. Os pacientes que chegam ao osimertinib de segunda linha é um número muito menor, é 45% aproximadamente na nossa prática no dia a dia, e por isso o osimertinib está na primeira linha. E apesar de que poderíamos dizer que essa é a nossa melhor opção, desafortunadamente, nós estamos fazendo uma realidade e que o osimertinib é um fármaco bem altamente caro e é isso que acontece no dia a dia com os pacientes. O osimertinib é muito caro na maioria dos sistemas de saúde. Existem dois tipos de sistemas de saúde no meu país e nenhum deles pode cobrir o tratamento com o osimertinib. Nós temos o erlotinib e se utilizamos o osimertinib, só utilizamos esse tratamento no privado. Da mesma forma, podemos falar das mutações dos ALK. O ALK, como a gente vê aqui, não é profundizar, né? Essa não é a minha intenção. Já meus colegas falaram muito bem
sobre essas mutações nas apresentações anteriores, e talvez eu poderia enfatizar um pouco mais o importante que determinar o estado molecular de cada paciente. É algo que hoje é feito em cada centro, cada hospital, em cada sistema de saúde. Temos que considerar que a mutação da ALK é bastante frequente mundialmente. A gente tem uma mutação muito baixa, é menor do que os 5%, e algo que estava esquecendo agora de falar do GFR, que é o GFR, se eu revisar a data mundial, é aproximadamente 12% ou 15%. Mas quanto à América Latina, a taxa é muito maior. E atualmente no Peru tem relatórios que falam de que a nossa taxa de mutação de GFR é tão alta que chega até 30% ou 40%. Nós temos mutações, alterações realmente muito particulares e que nos colocam como uma população muito particular e que oferece pronósticos diferentes, oferece respostas aos tratamentos completamente diferentes. Essa é a realidade de cada população. Eu acho que isso tem que ser visto, revisado, porque é diferente o perfil mutacional dos pacientes hispanos e dos não hispanos. E isso é diferente também o perfil mutacional de um paciente com câncer de pulmão avançado, que vem da América Latina, ou que vem da América Central, ou dos Estados Unidos, ou da Europa ou Ásia. Só para não me espalhar muito, do que a respeito aqui, a respeito da ALK, também encontrei um benefício ao tratar esse driver diretamente. Não vou profundizar muito aqui, é somente o perfil. Determinou que a aplicação ou uso de crizotinib com a quimioterapia dava aos pacientes com um maior benefício. Aqui, como vocês podem ver, era mais do dobro. E assim atingiram essas estatísticas. E atualmente, já há 4 anos, na verdade, o Alex é comparado o alectinib com o crizotinib. O alectinib tinha um maior efeito no sistema nervoso central e é uma droga que deve atuar no pulmão avançado, que deve ter uma boa eficácia antitumoral no sistema nervoso central. E todo mundo sabe a facilidade com o câncer de pulmão pode chegar a esse nível. Pode recair, o paciente operado recai frequentemente. O paciente que tem a doença avançada tem mais possibilidade de chegar. E o estudo Alex apresenta esse benefício, que os pacientes que receberam Alequinib têm um maior efeito no nível do sistema nervoso central, apresentaram uma melhor sobrevivência, 15 meses de vantagem frente aos outros, como já mencionei anteriormente. E a minha intenção não é aprofundar nesse tipo de tratamento, porque já todo mundo sabe, conhece. Esse slide é apenas para lembrar que, embora os estudos falaram do crizotinib como agente para trabalhar com pacientes que têm o ALK com células pequenas, depois dos outros anos, já tínhamos os estudos 2 e 3 que colocavam como o ceritinib como 2 e 3, como uma opção. Colocavam alectinib, como já tinha mencionado, os estudos Alex na Ásia, nesse último. E, finalmente, o loblatinib, que é também um medicamento anti-ALK, um TKI, na verdade, que oferece bons resultados. E agora, o atrativo é determinar qual é a sequenciação ótima no uso do tratamento anti-ALK nos pacientes que têm esse ALK. Agora, já falei, meu objetivo não é falar muito sobre esse tema, mas talvez o objetivo é explicar que, infelizmente, esse tipo de medicação só se vê no meu país quanto tratamento através do seguro privado. Pacientes que têm um seguro de saúde público não têm acesso nem sequer ao ceritinib, nem às últimas drogas, como a alectinib, que são as que se encontram
que tem um maior benefício. E como já foi mencionado em alguma das apresentações anteriores, atualmente não dar um tratamento anti-LK a um paciente que tem reorganização dessa mutação é realmente muito infeliz. É bastante triste. São situações que a gente vê. Esse slide é apenas para lembrar o que é imunoterapia, que mudou a vida dos pacientes em geral, os pacientes com câncer renal, pacientes com câncer de pulmão, e como aos poucos a imunoterapia está chegando mais neoplasias, a diferentes cenários, diferentes linhas de tratamento. E vemos como realmente essa simplicidade de conhecimento, talvez mais profundo do ponto de vista molecular, do que o PLU1, PDL, o 4, o C28, permite a gente ter o conhecimento suficiente para tentar saber que o bloqueio de um desses agentes pode trazer um benefício suficiente. Isso foi alguma coisa que foi determinada. Os pacientes que têm uma expressão alta de PL1, PDL1, como foi feito nesses estudos aqui, os pacientes que receberam tiveram um maior benefício global e obtiveram diferenças de 10 meses, 9,5 meses, nos estudos onde foram agregados à imunoterapia, na primeira linha, e foram comparados apenas ao tratamento com quimioterapia. Essas mudanças foram realmente muito importantes, foram, na verdade, revolucionárias. São o que mudaram a cara dos pacientes com câncer de pulmão e no pronóstico, na imunoterapia, como a gente, que são bastante toleráveis e apresentam uma toxicidade que é muito manejável. E os pacientes que tinham uma expressão alta de PDL1 também foram beneficiados. E eles puderam oferecer o tratamento para eles, dessa vez sem agregar quimioterapia. Isso foi no Keynote 42, em Power 110, foram utilizados e apareceram atualizações desses estudos, mas também, como estudos no ano passado, e esse ano também, no análise interino, também nesse ano que saiu. Então, nós aí percebemos que a expressão do PL1 alta permite oferecer imunoterapia só a pacientes porque a toxicidade é muito manejável, oferece uma boa qualidade de vida, permite que os pacientes continuem com o trabalho deles. E esse objetivo que a gente busca com esse tipo de cenários é alongar a vida o mais que puder e dar para ele uma vida digna e uma vida que ele vai poder desfrutar também, curtir. Então, esse benefício aqui que eles obtêm em 7, praticamente 8 meses, em comparação à imunoterapia com a quimioterapia. Esses são resultados bastante interessantes. E como eu falo também aqui, já o Dr. Santos também já falou sobre isso, que se fazem aqui nos sistemas moleculares que são importantes, mas temos que considerar que o TMB foi estudado nesse campo de câncer de pulmão avançado e que já tem estudos com imunoterapia nesse caso. Já falaram também sobre com TMB alto, no CheckMate 568, no caso de pulmão avançado. Esse com TMB alto, e como vocês sabem, os resultados foram bastante interessantes. Permitiram ver que os pacientes que tinham TMB alto, que recebiam o bloqueio, viram que tinham um maior benefício que os pacientes que só recebiam quimioterapia. E aí se alcançou uma relevância estatística e foi bastante positiva a favor dos pacientes que receberam um duplo bloqueio. Vejam só como essas curvas aí foram se aproximando
né? Quantos estudos a gente conhece que oferecem esse tipo de gráficas aqui? E essa separação e essa profundidade também. E da mesma maneira, como já tínhamos mencionado, se encontrou aqui que tem um benefício muito a favor, que tem o TMB alto. Pacientes que têm um PL1 alto, sobretudo os que expressam um PL1 alto, e os que têm um TMB alto também, no caso, segundo o estudo, um TMB maior ou igual a 10 tiveram um maior benefício com imunoterapia. O ponto do TMB também foi avaliado em outros ensaios, monografias, como nos estudos tem um 10, o TMB 42, e os pacientes que têm o TMB alto foram mais beneficiados. O detalhe é que, infelizmente, a imunoterapia é um dos tratamentos mais caros que existe, com diferença de outros tratamentos que geralmente são utilizados. E também o que tem mais limitações é uma associação bastante tóxica que nem todos os pacientes podem tolerar adequadamente. E por isso o tratamento agregado são os que geralmente são os mais... Bom, pessoalmente, como a gente sabe, infelizmente, o uso desse tipo de medicamento é caro, e medicamento caro é um término bastante heterogêneo, que não está bem definido, até onde eu sei, mas são medicamentos que não estão, que nem todo mundo pode adquirir, e que só pode ser na primeira linha de terapia nos pacientes que pertencem ou que têm um seguro particular. Da mesma forma, podemos falar do MSI-High, dos pacientes que têm uma deficiência de reparação do DNA, tendem a ter maior taxa de mutação, e isso é expressado em uma maior quantidade que vão ser expressados, final, na resposta à imunoterapia. Isso também é visto, que eu já tinha mencionado, nos pacientes que têm uma alta expressão de uma estabilidade alta, uma presença alta de antígenos também, porque eles podem utilizar biomarcadores também. Tem limitações também, obviamente, essa também é uma das limitações que temos que considerar no sistema de saúde, porque, embora a gente possa mencionar o que a gente pode utilizar, a gente pode utilizar diferentes estudos. Nem todos os testes estão realmente acessíveis em todos os países. Eu vou ser sincero aqui, o sistema de saúde não tem acessibilidade entre os pacientes a esses testes. E na parte privada, a gente nem tem acessibilidade a todos os testes. A gente tem que ver cada paciente, ver as características que os pacientes têm e a melhor opção que eles podem oferecer para eles. Considerar as diferentes características que os pacientes têm e as diferentes armas que a gente pode oferecer para eles também. E, bom, eu não vou aprofundar mais, porque atualmente, como o Dr. Santos já mencionou, hoje já tem mutações que se avaliam mais, como ROS2, em câncer de pulmão avançado, e não só é avaliado o PL1, senão que também é buscada outra série de mutações, que a gente avaliaram as últimas guias. Já tem tratamento de primeira linha para cada uma dessas mutações. Câncer de pulmão avançado. O futuro próximo parece muito bom,
pois parece que os pacientes que antes tinham mutações e que não tinham ou não tinham evidência de uma droga alvo, né, para esse tipo de mutação, agora tem. E agora tem mais ensaios, tem mais testes, mais estudos nesse momento e esperemos que continue impactando de maneira positiva nos pacientes. E quais evidências que nós temos de estudos que estamos realizando atualmente? Só para mencionar rapidamente, para falar do que a gente vem fazendo em nosso país, a gente está enfatizando nos pacientes com câncer de pulmão da associação com biomarcadores inflamatórios e se associa a uma boa resposta a pacientes com câncer de pulmão que utilizam ou que apresentam uma sensibilidade. Esse é um estudo que publicamos no Centro Oncológico. É o nosso Centro Oncológico, que é um dos centros privados mais antigos do Peru. Temos quase 50 pacientes que receberam uma primeira linha, que são 12 receberam de raiz de primeira geração, que receberam osimertinib, e esperamos que isso também continue avançando e que os números ou a cifra continue também crescendo à medida que for se instalando nos sistemas públicos de saúde. E simplesmente, já para finalizar, lembrar que a raça hispânica é realmente um perfil mutacional diferente, e isso que já foi comprovado e visto muitos anos com publicações, e já isso era visto. Como é que a gente temos um perfil mutacional um pouco diferente que os das outras latitudes. Não só mencionar que temos uma taxa mais alta de GFR, agora a gente sabe que essas se associam à falta de resposta de alguns agentes. E só para concluir, o estudo mutacional do estado molecular, no caso de pulmão avançado, permite escolher a terapia alvo que beneficiará mais a cada paciente. Mais acessibilidade desses medicamentos nos centros de saúde, sobretudo pública, é limitada, limita o tratamento dos nossos pacientes. E vejam só que isso é uma verdade, cada vez mais estamos descobrindo medicamentos, que mais medicamentos vão se adicionando, mais tratamentos vão sendo adicionados também na primeira, segunda linha, e aos poucos os seguros, e eu falo especificamente de seguros particulares, está sendo já insustentável que possa incluir todos os tratamentos dos nossos pacientes. Por isso temos que avaliar bem quais seriam os medicamentos que trazem maior benefício e o benefício metodológico real que se utiliza em cada ensaio clínico. Também lembrar vocês, o melhor tratamento é a prevenção. Alguns dias atrás foi o Dia Internacional contra o Câncer de Pulmão e dentro de tudo, a prevenção é a melhor arma que temos contra o câncer de pulmão. Já seja que seja o último comentário da minha parte. E aqui tem vocês aí meu e-mail. Se vocês querem compartilhar informação ou alguma publicação, no centro aqui estamos à disposição. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Me desculpem se eu me espalhei um pouquinho, mas era informação muito importante. Muito obrigado. Obrigado, doutor Mota. A paixão realmente com que você transmite, o que você sabe, satisfaz a gente. Doutor Mota, eu gostei muito da sua apresentação e que a prevenção é a melhor arma para poder lutar contra o câncer e contra o câncer do pulmão, claro. E agora eu gostaria de agradecer muito também por sua apresentação e dar passe a Mercedes, que estava levantando a mão. Não sei, ela queria fazer uma pergunta, um comentário? Obrigada, Carla. Na verdade, é fazer um comentário sobre a precisão no diagnóstico e o importante que é hoje para os pacientes com câncer de pulmão. E realmente quero comentar o caso da minha mãe. Ela é uma paciente que em 2012 ela foi detectada com câncer de pulmão e ela nunca teve sintomas e ela fez a prova de raio-x
foi observada uma mancha e o radiologista nem observou isso e fez isso com uma observação material. A neumologista, porém, ela mandou uma prova de tomografia e aí onde foi evidenciada essa mancha preta. Em 2012, ela foi operada, ela teve câncer do pulmão, estágio 1, e ela foi operada e depois ela continuou com uma série de testes para ver se estava tudo ok. Durante 3 anos, ela esteve limpa e em 2015 a doença volta. E nesse momento já foram vistas 2 manchas e uma biópsia foi feita sobre o que foi tirado dela. E eles fizeram uma biópsia líquida. Aí foi determinado que ela tinha mutação do gene EGFR. Ela recebe um tratamento, o Eglerotif. Desde 2015, ela estava em constante revisão, ela tomava comprimidos e a sobrevida foi de 5 anos. Ela faleceu em 2020. Claro, de fato, com uma complicação já com o câncer, mas eu conto isso para vocês para que saibamos da importância da precisão do diagnóstico, a sobrevida e a qualidade de vida que pode ser dada aos pacientes e a importância disso e que possa ser aplicado no nosso país, claro. Ela teve um seguro particular e com ele ela pôde pagar esse tratamento. Atualmente, isso para os peruanos não é acessível. E eu acho que isso deveríamos ter mais iniciativas para apoiar isso. Era isso que eu queria compartilhar com vocês, a experiência sobre a minha mãe. Obrigado, Mercedes, por nos comentar uma experiência muito significativa. Acho que a Helena Lozanão, ela pode compartilhar essa luta com sua posição como paciente, que ela teve acesso a um diagnóstico preciso e um tratamento preciso também. Teve uma grande qualidade de vida, teve uma sobrevida maior do comum e ela predicou e promoveu na América Latina e no Peru que todos os pacientes pudessem ter esse acesso. É necessário que a gente, como organizações de pacientes que fazemos advocacia em nossos países, possamos solicitar essa melhora nos sistemas de saúde. O Dr. Mota já tinha falado sobre isso. Todos os sistemas de saúde existe o acesso. Tem grandes acessos na investigação e tem possibilidades para os pacientes com câncer de pulmão. Como falou o Dr. Santos aí, com 9 mutações genéticas, temos um grande número de possibilidades, mas não tem acesso. Então, acho que aí está o problema. A gente precisa colocar esse problema na agenda em todos os países, poder dialogar, verificar o que é que a gente precisa ter, no mínimo, nos países, para poder abordar o tema do câncer e avançar como bloco. Quer dar o passo final, os 2 minutos para os médicos. Doutor Alberto Fernandes, por favor, talvez falar com vocês. Sim, eu concordo com essas apresentações dos meus colegas oncologistas. Eu agradeço o seu trabalho e essa excelente revisão. Essa paciente que contou, que testemunhou a sua experiência em estádios locais, esses tratamentos que recebem mutações específicas. Há uma linha com resultados prometedores, porque não podemos esquecer que há um estágio 1, 2, tem um indício de recaída bem importante e a situação que foi contada por ela no futuro próximo não deveria acontecer, porque devemos fazer análise dessas mutações. Eu queria ressaltar 2 aspectos Eu queria ressaltar 2 aspectos. A multidisciplinaridade, que é importante, e a acessibilidade. O câncer de pulmão é uma prioridade sanitária em muitos países, sem importar a economia do país. E a pandemia vai persistir, também vai afetar todas essas questões do câncer de pulmão. Os dados são terríveis, tem tais taxas de mortalidade muito altas e
embora o futuro é prometedor, é positivo, nós esperamos que isso não aconteça mais uma vez. E muito obrigado Adelante, por favor, pela oportunidade. Edgardo Santos. Doutor Edgardo Santos. Está sin audio, doctor. O seu microfone está desligado. Não, eu estou de acordo completamente com meus colegas. Graças. Eu concordo com os meus colegas. Totalmente. Obrigado, Dr. Fernandes no Peru, Dr. Mota no Peru. Algo que nós fazemos e que com que estamos lutando em muitos lugares do mundo é como obter acesso a estes fármacos, porque um problema mundial, desde o mais simples, como falou o Dr. Mota, um problema que todos os nossos países têm. No meu país, Panamá, é muito difícil conseguir análises moleculares. Talvez pode no privado, mas ao nível nacional, na saúde pública, é muito difícil. E os custos são bem altos. Eu tive a oportunidade de acompanhar a doutora Argel, para ver uma grande quantidade de pacientes na Latinoamérica. Acho que tem uma oficina na Colômbia e os pacientes podem enviar as amostras lá, mas alguns pacientes que têm essas mutações têm o problema do custo. Uma paciente falou que foi tratada com Erlotre, acho que há 5 anos, quando tínhamos fármacos mais poderosos que o Erlotre de terceira geração. E esse é um tema que queremos abordar pouco a pouco no ICC. Como podemos ajudar os outros países a ter acesso aos melhores fármacos? Não aos melhores efetivos, mas ao melhor para esse paciente. Porque todos os pacientes merecem receber a terapia mais adequada para eles. Muito obrigada, doutor Edgardo. Muito obrigada, doutor Alberto Fernandes e também doutor Mota, que estiveram conosco. Também quero agradecer a doutora Galindo, que esteve de México, a doutora que esteve do Chile e outras doutoras que esteve de outros países da América Latina. A Fundação Retorno Vital de Colômbia, Sandra Alquino de Honduras, Francisco Durangosi de Chile, Villanela Hernández de Costa Rica, Sandra Toledo de Uruguai e todos que se conectaram ao Facebook no vivo. Muito obrigada. Agradeço sua participação e foi muito enriquecedora esta experiência. E invitamos vocês para outra ponência em novembro. Muchas gracias. Muito obrigado. Gracias por esta invitación. Gracias. Maravilloso. Un gusto compartir. Hasta luego.